Olá, tudo bem? Mais uma aula aqui da Escola Bíblica e você é o nosso convidado especial para estar sendo ministrado pela aula. E se você não recebeu os vídeos anteriores, clique aí no nosso canal, tem embaixo aí do seu vídeo tem um sininho, você pode tocar, você pode se inscrever. E toda semana nós temos colocado vídeos novos e assim que a gente coloca um vídeo novo, você recebe a notificação que assim pode acompanhar aí na sua casa, na escola bíblica que nós fazemos aqui. Toda semana você pode receber na sua casa, tá certo? Você também pode compartilhar com o máximo de pessoas, seus amigos, pessoal do seminário, pessoal da igreja. Compartilhe com eles, para que esse vídeo possa alcançar um número maior de pessoas e mais pessoas serem abençoadas, tendo aí na sua casa a escola bíblica, tá certo? Vamos lá, vamos continuar na nossa aula. E para você que está chegando agora, é importante você assistir o vídeo da semana passada e nós vamos dar continuidade. Vamos lá. Nós vamos ter como base hoje, para ajudar, lembre-se que nós não estamos estudando o livro de Apocalipse, nós estamos estudando os principais eventos da escatologia. É lógico que entra o livro de Apocalipse, assim como entra o livro de Daniel, assim como entra algumas passagens de Êxodo, de Levítico, mas a base mesmo é colocando os principais acontecimentos das últimas coisas. E na última aula nós falamos de uma coisa super importante. Nós falamos que nesse período, eu vou colocar aqui bem pequenininho, daqui a pouco eu apago, só para você ter uma noção. Hoje nós estamos com uma lousa menor, né? Então vamos lá. Só para você ter uma ideia, o arrebatamento aconteceu aqui, já falamos nos vídeos anteriores. Aí nós temos os 3 anos e meio, de acordo com o livro de Daniel, já falamos sobre isso também. E nós passamos uma aula para vocês falando só sobre o Leviatã. Hoje nós vamos mencionar alguma coisa. Por que nós vamos mencionar? Porque nós vamos falar das taças. E é lógico que se a gente vai falar das taças, você precisa saber em que período está acontecendo as taças, tá certo? Então hoje nós vamos nos deter bastante aqui no livro de Apocalipse, capítulo 16, onde fala das taças, e é importante que você saiba disso, para que você não confunda as taças com os selos, as trombetas. Cada coisa é uma coisa, tá bom? E hoje nós vamos passar de uma forma bem simples para você poder entender um pouco sobre as taças e quando é que elas acontecem. Então vamos lá. Não sei se você está conseguindo enxergar bem aí, mas aqui é 3 anos e meio, 3 anos e meio, tá? Nós já falamos isso na aula passada. O arrebatamento aconteceu aqui. A Nova Jerusalém, a Jerusalém está vindo para cá e ela vem até chegar aqui no final dos 3 anos e meio. O que nós vamos falar agora é nesse período aqui. Esse período, e se você estiver curioso, nós temos um vídeo aí abaixo falando sobre Leviatã. Passamos uma aula toda falando sobre Leviatã, mas agora nós vamos mencioná-lo novamente, porque nós vamos entrar aqui nas taças. É importante você saber em que período está acontecendo isso. Então vamos lá. Quando a Nova Jerusalém passar por aqui, exatamente nesse ponto é que vai acontecer Apocalipse capítulo 12. Guarde isso, que tem a ver também com Daniel. Daniel capítulo 12, quando ele fala da luta, ele não define contra quem está sendo a luta, mas agora você tem no livro de Apocalipse, você sabe que está falando do dragão, está falando de Satanás. Então, como a Nova Jerusalém vai passando exatamente nesse ponto, Satanás é lançado para cá e ele vai então habitar no Leviatã. Nós já falamos sobre isso. E é nesse período que vai acontecer Apocalipse capítulo 16. Lembre-se que Apocalipse não tem como estudar versículo por versículo, porque ele está todo misturado, tem uma série de coisas que está lá no final, que está no começo, está no meio. Então você precisa ter uma certa habilidade para o livro de Apocalipse para você poder entender, senão você não consegue entender nada. Então as taças elas vão acontecer exatamente nesse período, tá certo? Recapitulando um pouquinho, nós falamos na aula passada
que um dos motivos do Senhor trazer, ele fez, deixa eu só falar aqui, que eu acho que você já anotou, já sabe o que a gente está falando, tá bom? Se for possível, a gente faz o desenho novamente, fica tranquilo. Nós falamos na aula passada das tentativas que Deus faz, do 1, 2 e 3. Você deve estar lembrado. A primeira, para levar as pessoas a se arrependerem. Então, ele traz o poço do abismo aqui no primeiro, já demos os versículos na aula passada. Depois ele traz o Hades. E depois, no número 3, ele traz o lago de fogo. Então, ele traz esses três eventos, né? Então ele liberta os demônios que estão lá no abismo, traz para a terra com uma única finalidade: fazer com que o povo se arrependa, fazer com que o povo tema o Senhor. E na aula passada nós vimos que eles não temeram o Senhor. Então agora o Senhor vai colocar uma outra coisa aqui. Então agora vai para a quarta. Lembrando que todas as vezes que Deus faz isso, tem uma finalidade. A finalidade é fazer com que o povo se arrependa, fazer com que o povo tema o Senhor. Principalmente aqueles que não receberam a marca, porque aqueles que já receberam a marca, então não tem como voltar atrás, mas aqueles que não receberam a marca, eles ainda podem ser salvos. Portanto, durante a tribulação e a grande tribulação, poderá haver pessoas se salvarem, tá bom? Então agora que a gente já viu as 3, agora a quarta tentativa que Deus faz. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar, abre a tua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16. Então o que Deus vai fazer? Trouxe o poço do abismo, trouxe o Hades, trouxe o lago de fogo. O povo não se arrependeu, não temeu o Senhor. Então agora ele vai atacar o Leviatã. Por isso que ele disse que nós íamos mencionar novamente sobre ele. Então, o Leviatã aparece de novo. Lembrando que ele foi expulso lá em Apocalipse capítulo 12. Então agora ele desce a terra. Agora ele tem um corpo físico. Ele então vai estar nesse monstro aqui, que é o Leviatã, certo? Então, qual é a razão do Senhor abrir então as taças? As taças é aberta exatamente para atacar o Leviatã, tá certo? Para você ter uma noção, lembra aquele desenho que eu fiz, 3 anos e meio, e o outro 3 anos e meio? Então exatamente nesse ponto é que vai acontecer essa questão. Então vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 16. Diz assim, então a gente vai ver aqui a abertura, o derramar, né? Podemos dizer assim. Vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: vinde e derramai sobre a terra as 7 salvas, 7 taças da ira de Deus. No versículo 2: e foi a primeira taça e derramou a sua taça, a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna aos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Então ele lança então aqui a primeira taça. Todas essas taças que o Senhor vai derramar aqui. Vamos lá. A primeira taça, se você quiser anotar aí, você vai encontrar no versículo. Primeira taça está no versículo 2. Então ele fala assim que derrama uma chaga má e maligna, né? Uma chaga má e maligna. Então, observe uma coisa. O Leviatã, ele está sobre as águas, né? A gente falou isso umas 2 horas atrás. Então, o Leviatã está sobre as águas. Então, Deus vai derrotar e vai destruir, de certa forma, humilhar o Leviatã na água. Então, vamos lá. O sentido dessas taças, ele começa então derramando a primeira
eu anotei aqui só para a gente pensar um pouquinho. Deixa eu só ver a minha anotação aqui. Taça má e maligna. Taça má por causa pelo anticristo e maligna pelo falso profeta. Então o povo vai ser atingido no físico e no espiritual. Todos por causa da adoração ao Leviatã. Note que o Leviatã está sobre as águas. E aí eu vou adiantar um pouquinho para você. Lógico que a gente vai chegar no versículo básico aqui, a gente vai dar as bases. Mas por que o Senhor transforma a água em sangue? Ele transforma. Lá na frente eu vou dar o texto, fica tranquilo. É só para realçar. Por que Deus transforma? Ele derrama uma taça e todo o mar se torna em sangue. Por que se torna em sangue? Note que todos os seres vivos morreram e ficou só o Leviatã. Sabe por que Deus fez isso? Deus queria dizer assim como muitas pessoas derramaram o sangue, assim você, dá uma mensagem direta para o Leviatã, você vai nadar no sangue. Imagine isso. É o que ele mais tem pavor, O diabo tem pavor de sangue, agora ele vai nadar no sangue sozinho, sem nenhum ser vivo. Pode deixar que a gente chega lá, fica tranquilo. Nessa primeira taça, então, que está no versículo 2, é uma chaga má e maligna. Chaga mortal. Tem a ver, é lógico que o escritor, quando escreveu isso, não tinha noção que nós temos hoje. Provavelmente ele está se referindo a um câncer. Então, as pessoas que receberam uma marca, olha que coisa terrível. Então eles vão receber em cima disso uma chaga má e maligna. Por quê? Porque o texto diz má e maligna. Má pelo anticristo e maligna pelo falso profeta. Então essas pessoas serão atingidas no físico e no espiritual. Agora, por que é importante você saber disso? O que isso muda para nós? É importante para a gente levar o Evangelho de Jesus a sério, tá bom? Porque se a gente não levar a sério, provavelmente muitas pessoas que já ouviram falar do Evangelho de Jesus, pode ser que passe por esse período. A igreja já não vai estar aqui mais, lembra que ela foi para Nova Jerusalém, tá bom? Então vamos lá. A segunda taça está no versículo 3, vamos lá. Versículo 3, você que anotou aí, vamos lá ver o que está escrito no versículo 3. E o segundo anjo derramou sua salva no mar, que se tornou em sangue. Acabei de falar para vocês isso, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então note que todos os peixes, tudo que tinha no mar, morreu. Lá atrás a gente vai ver por que Deus fez isso. Depois nós vamos encontrar a outra taça, a terceira taça, no versículo 4. E o terceiro anjo derramou sua taça no rio, e as fontes das águas formaram em sangue. Agora, só para você ficar curioso, olha só. Versículo 5. Eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, tu que é santo, porque julgaste todas essas coisas. Versículo 6 responde a nossa pergunta agora, que eu fiz agora há pouco. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Então aqui a gente já tem por que o Senhor tornou o mar em sangue. Talvez você já leu isso, mas não conseguia entender por que o mar se tornou em sangue. Vamos lá para outra taça. Depois a gente faz os comentários em cima dessas taças. Esse pozinho aqui é terrível. Tem que inventar um giz sem pó. Vamos lá. A terceira taça está no versículo 4, a quarta taça está no versículo 8. Vai lá para o versículo 8. Depois a gente volta em todas elas.
E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Lembra que na aula passada, esse texto nós utilizamos para mostrar que Deus ia trazer o Hades, o pedaço do lago de fogo para a terra, para que os homens se arrependessem. Então agora a gente falou um pouco antecipado, mas agora você entende no contexto. Depois nós temos outra taça. Versículo 10, então, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor. Então aqui a gente vê o que o Senhor está derramando sobre o reinado da besta, né? E depois, no versículo 12, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. No versículo 17, depois a gente volta em tudo isso, fica tranquilo. 17 é o sétima taça. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca havia visto. Agora, nessa parte aqui, note que o Senhor está derramando todas essas taças para atingir o Leviatã. Mas por que ele está atingindo as águas? Porque o falso profeta e o anticristo vão receber poderes, né, nesse período. E as pessoas vão cultuar, vão fazer culto nas águas, porque o Leviatã vai ser esse grande Deus, né? Hoje nós temos no Brasil deuses da água, né? Não vou aqui citar o nome, até para a gente não ter. Mas você sabe do que eu estou falando, né? Em todos os países é assim, só que nesse período vai ser de forma universal. Então todo mundo vai cultuar o Leviatã, mas agora não mais com os nomes de cada país, porque cada país, segundo a cultura, cada país tem um nome de um desses, né? Mas quando chegar nesse período da grande tribulação, Satanás vai ser cultuado com o seu nome mesmo, e nas águas. E aí é onde Deus começa então a tocar nas águas, né? Vamos lá, vamos pegar alguns pontos aqui para a gente poder entender essas coisas, por que tudo isso vai acontecer. Agora, abra a tua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 27, versículo 1. Isaías 27, versículo 1, fala da destruição do Leviatã. Então, olha só, a Bíblia ela é colocada de uma forma... não tem como você ler a Bíblia versículo por versículo trazendo a interpretação, porque você vai ter que buscar coisas no final, você vai encontrar no começo, coisas no começo você vai encontrar no meio, então você tem que ter uma visão geral. Então Isaías 27, 1 é igual ao Apocalipse 16, se você quiser marcar aí no seu caderno, Isaías 27, 1 é igual ao Apocalipse 16. Agora essas taças têm a ver com o juízo de Deus. Agora, eu notei umas coisas aqui importantes para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso. Quando chega nessa sétima, tem uma coisa aqui, irmãos, que eu preciso falar para vocês, que as pessoas fazem confusão com o Apocalipse capítulo 9 e 16. Em Apocalipse, no capítulo 9, quando seca o rio Eufrates, as pessoas fazem uma confusão, elas acham que ali vem os reis do Oriente, mas não é. O 16 não tem nada a ver com o 9. O 9 está falando do poço que a gente já falou. Apocalipse capítulo 9, quando ele fala de abrir o poço, está saindo os demônios. Olha só. Vamos voltar um pouquinho lá, porque eu sei que você já deve ter lido isso, e para que você não faça confusão. Vamos lá. Apocalipse capítulo 9, versículo 14, ao qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta solta
solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E versículo 15: e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a matar uma terça parte dos homens. Versículo 16: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Então o que acontece? Grande parte das pessoas fazem confusão desse texto de Apocalipse capítulo 19 com o Apocalipse 16. Apocalipse capítulo 16, quando o Senhor seca o Eufrates, na verdade, quando ele seca o Eufrates, é para os reis do Oriente vir. Não tem nada a ver com esse capítulo 9. Agora, a pergunta que você, de repente, não formulou, mas eu vou fazer para você, é: quem são esses reis? Vamos lá. A gente vai fazer uma junção de 2 textos aqui, você vai entender quem são esses reis. Mateus capítulo 2, versículo 2. Mateus capítulo 2, versículo 2. O que está escrito lá? Nascimento de Jesus. Vem uns magos do Oriente. Lembram disso? Eles vieram, na verdade, eles vieram mais de 2000 anos atrasados. Ou vieram adiantados. Então eles vieram do Oriente para adorar Jesus. Certo? Agora note que nós já estamos terminando a tribulação, a grande tribulação. Então, perdão. Então, quando nós estamos terminando a tribulação, o rei vem. Faz uma junção agora com Mateus capítulo 2, nascimento de Jesus, os magos do Oriente vêm do Oriente trazendo presentes. Depois ele é alertado em sonho para voltar para o outro caminho, porque Herodes queria descobrir onde estava Jesus e matar. Então eles vieram. Note a frase que ele disse para Herodes, diz assim: aonde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora note que Jesus, bebê, nasceu, o rei. Agora note que agora o rio Eufrates seca e quem vem de lá? Os reis. Agora, vamos fazer uma junção doida aqui, né? Onde começou tudo isso? Baseado em quê? Então, se você quiser, abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 25, do versículo 1 ao 7. Observe que nós estamos em Apocalipse capítulo 16, mas só para falar dessa questão do rio Eufrates e dos reis do Oriente, precisamos pegar o texto de Mateus e também precisamos pegar Gênesis capítulo 25 do 1 ao 7. Está escrito lá, deixa eu pegar aqui na minha versão, senão de repente você está num lugar que não dá para você ler, então eu já vou ler aqui para você. Gênesis capítulo 25. A gente vai juntar com Apocalipse, só para a gente entender um versículo de Apocalipse. 25, eu já digo qual é o versículo, vamos lá. Capítulo 25, versículo 1. Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrão, Joquizã, Medã e Midian, Gisquibaque, nome bonito para colocar nos seus filhos aí, e Suá. Versículo 3: e Joquizã gerou Seba e Dedã. Note esses nomes, tá? Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Azurim, Letussim e Leumim. Meu Jesus. E os filhos de Midian foram Efá e Efer e Equeque. É nome difícil para chuchu. Abida, Alba. Esses todos foram os filhos de Quetura. Note que são os filhos de Abraão e com Quetura. Se são filhos de Abraão, eles também têm a herança.
Ok? Versículo 5. Porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaac. Olha só, deu tudo que tinha a Isaac, mas os filhos da sua concubina que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, olha aí, e vivendo ele ainda, despediu o do seu filho Isaac ao oriente, para a terra oriental. Então, esses reis do oriente que vêm, eles têm uma herança com Abraão. Então, não devemos confundir Apocalipse 16 com Apocalipse capítulo 9. Então, as pessoas, quando lêem Apocalipse capítulo 9, vê aquele número que aparece lá. Aquele número de Apocalipse capítulo 9 fala dos demônios, que é solto do poço, do abismo, que nós falamos na aula passada. Agora que nós já descobrimos quem são os reis, tá? Agora, o que os reis trouxeram? Eles trouxeram ouro, estou falando agora de Mateus capítulo 2, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. E quantas vezes nós já lemos isso? Agora, se a gente entender Gênesis capítulo 25, fazer uma junção com Mateus capítulo 2, nós vamos entender Apocalipse 16, a questão do rio Eufrates. Então, quando o Senhor seca o rio Eufrates, é para preparar o caminho para que os reis do Oriente venham. Tá certo? Então vamos lá, eles trazem ouro. O que é o ouro? O ouro é o metal principal, ou seja, o rei dos minerais, né? Podemos colocar assim, o rei dos minerais. Depois ele traz incenso. Incenso tem a ver com culto. O povo de Israel não podia cultuar a Deus sem ter um incenso, né? Então está falando de cultuar o rei, né? Depois ele fala de mirra. Mirra é perfume, a mãe de todos os perfumes, mirra. Mirra tem a ver com unção. Então olha só, esses reis do Oriente que vêm em Mateus capítulo 2, está ligado com Gênesis capítulo 25, que agora eles vão aparecer em Apocalipse capítulo 16, tá bom? Só para a gente poder entender esse negócio aí. Quando a quarta taça, que eu já falei para vocês, ele toca sobre o sol, o que vai acontecer? Vai aumentar o calor e vai subir um cheiro horrível. Então note que todas essas, eu vou colocar aqui só para a gente ter todas as taças. Aqui tem os primeiros 3 anos e meio, os segundos 3 anos e meio. Todas as taças elas vão vir sendo derramadas aqui, nesse período em que está o Leviatã. Então, Deus vai envergonhar o Leviatã, mexendo nas águas, porque ele vai ter o poder, né, das águas. E note que nessa época as pessoas vão cultuar a Satanás nas águas. Então eles vão ter aquele souvenir. Sabe aquelas cidades históricas? Por exemplo, você vai na cidade de Itu, e o souvenir da cidade de Itu é sempre alguma coisa grande, né? Um palito de sorvete, um telefone, uma caneta, porque é próprio da cidade. Nesse período do Leviatã, que é a grande tribulação, o que vai acontecer? As pessoas vão cultuar a Satanás. E aí o Senhor vai ferir as águas exatamente fazendo isso. E quando ele faz isso, abrindo as taças, derramando as taças, exatamente para levar as pessoas a se arrependerem. Mas mesmo assim o texto diz que elas não se arrependeram. E nesse período aqui, nesse período dos 3 anos e meio, nós vamos ter 2 figuras importantes, são as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas é que vão coordenar, falar qual é a hora de se derramar as taças. Então os 2 vão estar em comum acordo. Então o que eles ligarem aqui na terra, você se lembra do outro versículo agora, né? O que eles ligarem aqui na terra é ligado no céu. E aí eles vão coordenar essas
taças. E à medida que as taças vão sendo derramadas, vai acontecendo todas essas coisas aqui com o propósito das pessoas se arrependerem, das pessoas voltarem para o Senhor. Agora, tem uma outra coisa aqui que seria importante você notar. Vamos lá. Nesse período, você já deve ter ouvido falar do 144, né? Dos 144 mil. Eita, 144 mil. E tem uma denominação que diz que é eles, né? Eu digo, vocês são judeus, vão passar pela grande tribulação. Isso ali é Bíblia, né? Eles acham que eles fazem parte dos, né? Mas vamos lá. Esses 144 mil, na verdade, são os remanescentes que o Senhor vai esconder no deserto. Então o Senhor vai pegar com mão, a Bíblia diz com asa de águia, que é 2 mãos, vai transportar esses 144 mil judeus, né, representando as nações, a tribo de Israel, e vai esconder eles no deserto. E onde que a gente vê isso? Vamos lá. Agora eu saio daqui de Gênesis e vou para Apocalipse. Aliás, nem devia ter saído de lá, né? Apocalipse, só um instantinho. A Bíblia está tanto escrito que daqui a pouco ela sai andando, falando sozinha. Vamos lá. Alguém soprou aí. É o quê? Não, eu quero falar dos 144 mil. Esses 144 mil é que não estava no script, então eu tenho que achar agora aqui para vocês. No 14? Deixa eu só ver o texto. Tá. É no 14. Vai falar desses 144 mil. Mas deixa eu te falar a história que está lá, porque aí você acha com calma. Quando você achar, você vai se lembrar do que eu estou falando. Esses 144 mil são os remanescentes, eles são arrebatados para o deserto. E eles ficam lá no deserto. Eu acredito que é na continuação do capítulo 14, só um instantinho. É o 14 mesmo, né? Deixa eu só achar aqui. Se alguém achar o versículo aí, pode me falar. 14 não é? E o cordeiro em pé, pode ser. E com ele estava 144 mil. Não, mas não é esse que eu quero mostrar para vocês, não. É um outro versículo que tem aqui. Mas eu acho já. Fica tranquilo. Quando eu quero achar, é assim. Mas eu vou encontrar e vou deixar aí na descrição para você. Apocalipse ele vai dizer o seguinte: esses 144 mil vão estar escondidos no deserto exatamente no período da grande tribulação. E Satanás, o que ele vai fazer? A Bíblia diz que a serpente vai descobrir aonde eles estão. E aí ela vai lançar água, né? Para afogar, para sucumbir. Mas a Bíblia diz que a terra vai abrir e vai engolir a água e vai livrar esses 144 mil judeus, né, que estão escondidos no deserto, tá certo? Então, todas essas taças elas vão ser derramadas exatamente no período da grande tribulação, com o propósito de envergonhar e destruir o Leviatã. Então aqui nesse período aqui, o outro 3 anos e meio,
exatamente nesse período em que vai surgir o Leviatã. Agora, quando isso acontecer, quando derramar essas taças, aonde você acha que vai estar? Quando derramar as taças? Quantos querem saber onde você vai estar quando derramar essas taças? Na casa ali, o pessoal levantar a mão, vamos lá. Você vai estar, abra a tua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Se você quiser depois anotar aí Salmo 46 e jogar para Apocalipse 16, quando estiver acontecendo tudo isso, quando estiver acontecendo o derramamento das taças, né? Olha só o que vai acontecer. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Isso está acontecendo em Apocalipse, capítulo 16. Abertura do derramamento da taça. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, está falando que os montes fugirão. Se você for lá no livro de Apocalipse, diz que nessa época os montes vão fugir, né? Os montes fugirão. Vai haver terremoto. Pedro diz que a terra vai ficar como se fosse bêbada, né? Você vai lá em Pedro, você vai ver ele falando que a terra nesse período vai ficar como se estivesse bêbada, né? Então vamos lá. Agora, o versículo 4 é onde a igreja vai estar. Olha só. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Isso quer dizer que quando estiver acontecendo Apocalipse capítulo 16, você está no Salmo de número 46. Até rimou, né? Apocalipse 16. Onde você vai estar no Apocalipse 16, né? Tem nada a ver com o pregador Lu. Apocalipse 16, você vai estar no Salmo 46. Olha, rimou. No versículo 5, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Está falando que você está dentro da Nova Jerusalém. Grave isso. Porque essa cidade que você vai morar, a igreja não passará pela grande tribulação. Há uma corrente teológica que diz que a igreja vai passar pela metade, pelo meio. Nós, todavia, nós cremos, né? Os textos nos dão uma base mais firme de que a igreja não vai passar. Mas nós não somos o dono da verdade. Então, as pessoas elas podem interpretar de acordo com o que elas conseguem enxergar no texto. Olha só, versículo 6: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou sua voz e a terra se derreteu. Grande tribulação. Versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora, olha só o Armagedon aqui. Vinde contemplai as obras do Senhor, a desolação que ele tem feito na terra. Grande tribulação. Aí depois dessa grande tribulação, aí olha o versículo 10. Aí agora é uma maravilha, né? Olha só. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Está falando do milênio. Então, quando acontecer as taças sendo derramadas em Apocalipse capítulo 16, nós estamos no Salmo de número 46. Seguro, né? Aí fica aquela nossa pergunta, né? O que tudo isso pode mudar a minha vida? Irmãos, vão ser dias terríveis, dias terríveis, né? Na aula passada nós falamos sobre a questão do Hades, né? O que vai acontecer? Não deixe que isso ocorra, né? Nem na sua vida, nem na vida das pessoas. Então prega o Evangelho de Jesus para o máximo de pessoas entenderem a grandeza e o amor do Senhor. Então até mesmo no livro de Apocalipse capítulo 16, que parece ser uma coisa terrível, nós vemos ainda
a grande misericórdia de Deus. Percebe que Deus não destrói toda a terra por causa dos homens, por causa do Filho dos homens, mas Ele faz exatamente para atingir Satanás. E Ele sabe que Ele tem pouco tempo, quando ele cair, né? Quando o Apocalipse capítulo 12 ocorrer, aí vai dar um desespero nele, porque Ele sabe que a partir do momento que Miguel saiu na frente e lançou ele por terra, ele sabe que ele só tem mais aproximadamente 3 anos e meio. E é o que ele vai detonar na terra. Mas até lá a igreja está segura. Agora, enquanto isso não ocorra, há tempo ainda de você pregar o Evangelho. Há tempo de você se arrepender. Há tempo de você buscar o Senhor. Isaías, eu sempre digo isso. Busque o Senhor enquanto se pode. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque na grande tribulação vai ser muito complicado e muito difícil. A Bíblia diz que são dias terríveis, né? Mesmo Ele derramando a sua grande misericórdia. Mas as taças, elas têm um julgamento. E veio exatamente para julgar Satanás. E observe, eu quero fazer um comentário aqui. Por que o Senhor transforma então todo o mal em sangue? Porque é para Ele entender quantas pessoas morreram, né? E uma das coisas que Satanás odeia é sangue, porque quando ele vê sangue, ele se lembra que ele foi derrotado pelo sangue de um homem justo. E nós terminamos por aqui. Que Deus derrame graça, te abençoe de uma forma especial. E se você teve alguma dúvida ou tem alguma pergunta e você quer deixar para nós, você pode escrever aí embaixo no vídeo e nós vamos responder da melhor forma possível, tá certo? E você possa compartilhar com outras pessoas, né? Possa compartilhar com o máximo de amigos seu. E tem toda uma sequência dessa aula de doutrina, né? O ensino das últimas coisas. Então, se inscreva aí no canal, toque no sininho. E vai ser uma grande bênção. Muitas pessoas serão abençoadas através dessas aulas. Que Deus abençoe. Fique na paz. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Tá certo?